A depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. Contudo, felizmente, também é tratável. A depressão provoca sentimentos de tristeza e ou perda de interesse em atividades que em momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais no trabalho e em casa. A depressão pode ser classificada de três formas. Primeiro, como um sintoma. A depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, entre os quais transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, etc. Pode ainda ocorrer como resposta a situações estressantes ou circunstâncias sociais e econômicas adversas. Segundo, como síndrome. A depressão inclui não apenas alterações do humor, tristeza, irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, apatia, mas também uma gama de outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas, sono, apetite. Terceiro, como doença. A depressão encontra-se em transtorno depressivo maior, melancolia, distemia, depressão integrante do transtorno bipolar, tipos 1 e 2, depressão como parte da ciclotimia e etc. Embora a característica mais típica da depressão seja a proeminência de estados de sentimento de tristeza ou vazio, nem todos os pacientes relatam a sensação subjetiva de tristeza. Muitos referem, sobretudo, à perda da capacidade de experimentar prazer nas atividades em geral e à redução do interesse pelo ambiente. Frequentemente, ela é associada à sensação de fadiga ou perda de energia, caracterizada pela queixa de cansaço exagerado. A depressão possui alguns sintomas. São eles: sintomas emocionais, que seriam humor deprimido, perda ou diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, e pensamentos recorrentes de morte. Também possui sintomas físicos, que seria a perda ou ganho de peso de pelo menos 5% sem estar fazendo dieta, além da insônia ou vontade excessiva de dormir, como forma de fugir da tristeza. Pode apresentar também cansaço ou perda de energia, ou baixa concentração ou capacidade de tomar decisões. Além disso, possui também sintomas comportamentais, que seriam a agitação ou lentidão de movimentos que outras pessoas consigam observar e não apenas a sensação interna. Os sintomas descritos acima devem estar presentes por pelo menos 2 semanas, onde 5 ou mais deles se manifestam ao mesmo tempo e estejam representando prejuízo no dia a dia da pessoa, seja na vida pessoal, social, emocional, física ou profissional. Geralmente, o quadro se inicia com intensidade leve e vai aumentando com o passar do tempo. A depressão costuma chegar silenciosamente. A pessoa nota os sintomas surgindo, mas acredita que com o passar do tempo vai melhorar. A depressão é uma doença multifatorial. Sendo assim, ela se desenvolve a partir da soma de vários fatores: genética, características de temperamento, situações de grande estresse passadas e atuais, perdas significativas, fatores culturais, econômicos, gênero, sendo as mulheres mais propensas. O que fazer diante da suspeita de depressão? Quais são os tipos de ajuda disponíveis? Em caso de suspeita, a pessoa deve procurar o quanto antes um profissional de saúde mental, psicólogo e ou psiquiatra. Eles são os mais capacitados para fazer uma avaliação profunda e baseada em conhecimentos científicos que permita avaliar o quadro e a sua intensidade, bem como traçar um plano de tratamento. Dentre as causas da depressão, existem as causas genéticas, alterações da bioquímica cerebral e os eventos vitais, sendo que na causa genética
foram estudos feitos com famílias de gêmeos e adotados que indicam a existência de um componente genético. Então, a partir desse estudo, estima-se que esse componente representa 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Já na bioquímica cerebral, há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro, principalmente em relação aos neurotransmissores, que são conhecidos como serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina também, que são envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Essas substâncias transmitem impulsos nervosos entre as células onde existem deficiências dessas substâncias cerebrais. Já nos eventos vitais, existem eventos estressantes que podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética para desenvolver essa doença. Existem alguns tipos de depressão, dentre elas a depressão clássica, a depressão endógena, a distimia e a depressão atípica. A depressão clássica é conhecida como um transtorno depressivo maior e é caracterizada por um sentimento constante de tristeza profunda, fadiga, distúrbios do sono e a falta da vontade de fazer atividades corriqueiras ou prazerosas, como trabalhar, estudar ou comer. Esse tipo de depressão pode durar por anos, mas consegue ser combatida com um tratamento adequado. Pode ser desencadeada por um trauma ou pelo abuso do uso de drogas. Todavia, nem sempre essa situação de perda ou luto resulta em depressão. Já na depressão endógena, ela é caracterizada pela predominância dos sintomas como a perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis, que tem piora pela manhã, a falta da reatividade do humor, a lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e a perda de peso, ou muito desânimo e tristeza. A distimia é considerada um quadro mais leve e crônico, sendo que as alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. As principais queixas são de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo, podendo ocorrer oscilações. Normalmente, o perfil do indivíduo com depressão do tipo distimia são pessoas que apresentam um sentimento persistente de preocupação, sendo excessivo. Sintomas como letargia e falta de prazer em ações que antes eram prazerosas são frequentes, além da falta de apetite, libido e psicomotoras, que embora não sejam frequentes, mas também podem ocorrer. Além disso, na depressão atípica, ela é caracterizada por uma inversão dos sintomas, comparada aos outros tipos, como o aumento do apetite e ou o ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação do corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição, responde de forma negativa aos estímulos ambientais. Alguns tipos. Depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo. Enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. História familiar de bipolaridade, de depressão maior, de abuso de substâncias, transtorno de ansiedade são indícios de evolução bipolar. Depressão pós-parto. Gravidez e o parto costumam provocar alterações hormonais intensas no corpo da mulher. Após o nascimento do bebê, há uma queda nos níveis hormonais e algumas mulheres podem apresentar os mesmos sinais característicos da depressão. O desgaste, o desconforto e algumas frustrações provocadas pela gravidez também são catalisadores desse tipo de depressão. Dessa forma, existem maneiras de prevenção contra a depressão, como manter um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, pois aumenta a sensação de prazer e bem-estar a partir de uma liberação de substâncias no cérebro que proporcionam sensações positivas.
combater o estresse concedendo um tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, além de ter uma boa rotina de sono que seja regular. Além disso, cuidados pessoais também são importantes, pois os indivíduos que reconhecem a importância de cuidar tanto do corpo quanto da mente conseguem lidar melhor com a ocorrência de algum transtorno. Elas também desenvolvem a consciência de que é preciso tratar sintomas de qualquer doença, de modo que eles não apresentem obstáculos às suas atividades de rotina. Além disso, a qualidade das relações também é importante, pois as pessoas com relações sociais de qualidade têm mais chances de desenvolverem suas habilidades e alcançarem a realização pessoal. Além disso, tornam-se mais seguras para expressar suas emoções e detectar qualquer sintoma de alguma disfunção. Ações de prevenção primária, centradas na difusão de informação sobre a doença e orientações gerais sobre saúde mental, podem ser também uma prevenção contra a depressão, utilizando-se de meios dos mais variados, incluindo palestras, folhetos e folders impressos, postagens de sites e redes sociais, entre outros. Para aqueles que já sentem os primeiros sintomas da doença, deve-se atuar na área da prevenção secundária, oferecendo, além de formação, apoio para enfrentar as dificuldades causadas pela doença e oportunidades para conversar abertamente sobre os problemas, como os serviços de telemonitoramento e também os programas baseados em encontro de grupos, onde é possível compartilhar experiências com outras pessoas que enfrentam o mesmo problema e receber orientações de especialistas na área de saúde mental. Não, você não é louco para procurar um psicólogo ou psiquiatra. O intuito desses profissionais é cuidar do ser humano de forma integral, assim como o médico cardiologista que cuidará do coração dos seus pacientes para que fiquem mais saudáveis. Os psicólogos e psiquiatras terão o mesmo objetivo, só muda o órgão trabalhado, o nosso lindo e fantástico cérebro e como ele está processando as experiências de vida. Assim, a pessoa pode obter a ajuda necessária para retomar a sua vida e viver mais plena e feliz. E isso pode se dar por dois aspectos, os aspectos psicoterapêuticos e medicamentoso. Então, cada profissional terá a sua contribuição, sendo o tratamento combinado, ou seja, os dois ao mesmo tempo, ou outro plano que seja melhor para tratar a sua depressão. Por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, evite o ciclo da culpa, exerça paciência, cuide de si também, não exija muito do outro, fale frases positivas para as pessoas e viva bem.